Um decreto publicado pela Prefeitura de Taubaté determinou 3 locais para funcionamento dos pontos livres para mototaxistas. A ordem também define quais são as regras para os profissionais que vão atuar nos pontos. Os 3 pontos livres em Taubaté vão funcionar na Rodoviária Velha, Rodoviária Nova e próximo ao Taubaté Shopping. Cada um desses locais terá 14 vagas. Na verdade, existem 14 pontos fixos, que são as bases que estão habilitadas em licitação. Então, o mototaxista tem que ficar na base. Fora a base, foram criados 3 pontos livres na cidade, onde tem demanda e onde eles poderiam também estar trabalhando e operando como mototaxista. Os mototaxistas deverão seguir uma escala de revezamento elaborada pela própria base e validada pela Secretaria de Mobilidade Urbana. De acordo com as normas do decreto publicado pela Prefeitura, o mototaxista que estiver trabalhando em um dos pontos livres sem estar na escala poderá receber uma autuação. Como são 14 vagas em cada ponto livre, são 14 agências ou associações, que nós chamamos de base, cada base tem direito a estar colocando um permissionário em um dos pontos livres. Então, a própria base, que é a agência ou associação, ela define a escala de trabalho e envia para a Secretaria de Mobilidade Urbana estar acompanhando. As regras também determinam que as motocicletas devem estar estacionadas dentro da área demarcada pela sinalização e que o atendimento deve ser feito sempre pelo primeiro da fila. De acordo com a Juliana, diretora de transporte público, existem 310 mototaxistas regulamentados e uma licitação para habilitar mais profissionais está em aberto. Está em andamento um processo de licitação agora, que ocorreu dia 5/7. Assim que finalizar esse processo, que tivermos certeza do número de pessoas que serão habilitadas, se sobrar vaga, aí sim será aberto um novo processo licitatório. Nesta quarta e quinta-feira, profissionais do SAMU e militares do CAVEX vão realizar simulados de treinamentos para embarque e desembarque de pacientes em aeronaves. Cerca de 144 enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores socorristas devem participar das atividades. A coordenação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência informou ao Exército que o alto índice de acidentes nas rodovias estaduais e federais requer um treinamento específico em práticas de evacuação aeromédica. A parceria não é uma novidade para as equipes, já que em junho, militares do CAVEX passaram por capacitações no SAMU para aprimorar os atendimentos em situações de busca e salvamento. O consórcio que administra o Serviço Móvel de Urgência atende 8 municípios e uma população de aproximadamente 425 mil pessoas. O novo Sistema Nacional de Boletins de Ocorrência vai garantir maior integração entre as polícias de todo o país. O sistema integrado vai facilitar o acesso e cruzar informações de todos os estados, padronizando o tratamento dos dados e auxiliando os serviços de investigação policial. Com isso, mandados de prisão e informações sobre crimes passam a ser compartilhados nacionalmente. Esses BOs, eles eram realizados no âmbito do Estado. Agora, nós estamos implantando um sistema que torna o BO nacional. O que quer dizer isso? Aqueles que estiverem no sistema, eles, ao realizarem um BO, por exemplo, você bateu com um carro, teve uma vítima, sei lá, em Goiás, automaticamente, quando esse BO entra no sistema, você vai ter informação, ou mesmo durante a feitura do BO, você vai saber se aquela pessoa cometeu outro crime, se é procurado, se já cumpriu pena, se não cumpriu pena. Com investimentos de 230 milhões de reais, a expectativa é que o Sistema Nacional de Boletins de Ocorrência esteja 100% integrado entre as polícias de todo o país até 2019. Esse processo de integração ele começou em 2017, que começou a demanda aos estados. Então, é um processo em andamento, é um processo que ele vai levar algum tempo e conta com todo o apoio do Ministério para que esses estados contem com a tecnologia, contem com recursos para que possam equipar as respectivas delegacias, as respectivas unidades policiais para ter acesso a esse sistema. A integração dos boletins de ocorrência está prevista na lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que entrou em vigor nesta quinta-feira. Ele vai permitir um salto em termos de produtividade. Um enorme salto em termos de produtividade no combate ao crime. E vai também permitir, é um passo inicial para a integração das nossas polícias, o que é decisivo, o que é fundamental no combate. E hoje a reportagem especial é sobre violência no Brasil.
Não é de hoje que o assunto ganha as páginas dos jornais e relevância nas discussões entre cidadãos no dia a dia. No mês de junho, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, junto ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgou o Atlas da Violência, trazendo uma análise de inúmeros indicadores para melhor compreensão desse processo crescente de violência em nosso país. A violência no Brasil revela a forte crise da segurança pública no país. Já cansei de ter que me jogar no chão, porque o tiro tá comendo. Depois que aconteceu isso, eu vou fazer o quê? Vou ficar esperando? Não. É me jogar no chão mesmo, lá dentro da banca de jornal e rezar para acabar. Hoje não tem mais paz. A qualquer momento você pode estar aqui agora e daqui a pouco escutar uns estampidos ali e começar um tiroteio. Então não é paz. E assim é a triste realidade de tantos brasileiros. Ai, meu Deus! Tira leite. Calma, minha filha, pelo amor de Deus, segura. Vai com ela pro quarto, vai pro quarto. Em 2016, o Brasil viveu o ápice da violência. Segundo informações do Ministério da Saúde, mais de 62.500 pessoas foram assassinadas. Isso equivale a uma taxa de cerca de 30 mortes para cada 100 mil habitantes, o que corresponde, por exemplo, a 30 vezes mais a taxa de homicídio de toda a Europa. Todos os anos, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgam o Atlas da Violência. Neste ano, o resultado do estudo mostrou que entre as regiões mais violentas estão o norte e o nordeste do país, onde estão localizados os estados com maiores taxas de homicídios por 100 mil habitantes. Os mais pacíficos, em 2016, eram Brusque, em Santa Catarina, Atibaia, em São Paulo e Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Entre os mais violentos, infelizmente, nós temos Queimados, no Rio de Janeiro, Eunápolis e Simões Filhos, na Bahia. Então, nós temos 2 municípios mais pacíficos entre os 3 mais pacíficos em Santa Catarina, e entre os mais violentos, dos 3 mais violentos, 2 ficam na Bahia, o que de alguma forma reproduz também o Atlas da Violência que já tínhamos divulgado na semana anterior, mostrando que nos estados do Norte e Nordeste a situação se deteriorou mais em relação à violência, ao passo que nos estados do Sudeste e Sul a situação está menos pior. O Atlas da Violência destacou a desigualdade das mortes violentas por raça e cor, que veio se acentuando nos últimos 10 anos. Segundo o Atlas, a taxa de homicídio entre os brancos diminuiu 6,8%, ao passo que a taxa de mortes da população negra aumentou em 23,1%. Em termos gerais, 71,5% das pessoas que são assassinadas a cada ano são pretas ou pardas. Em março deste ano, a morte da vereadora Marielle Franco mobilizou todo o Brasil. Negra, ativista e criada no complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, Marielle foi assassinada a tiros no centro da capital fluminense, junto com o motorista do carro em que ela estava, o Anderson Gomes. Marielle, presente! Marielle, presente! Marielle, presente! Anderson, presente! Anderson, presente! Anderson, presente! Se o caso da Marielle, um caso de tamanha visibilidade, de uma defensora de direitos humanos tão reconhecida, a 5ª vereadora mais votada do Rio de Janeiro, né? Se esse caso não for solucionado e não for responsabilizado, imagina o que vai acontecer com os outros casos de menor visibilidade. Vamos ver agora a entrevista do dia.
Especialistas estão alertando que o desmatamento da Amazônia está chegando num nível tal que a prosseguir dificilmente vai dar margem a retorno. Hoje é dia de proteção da floresta e nós vamos avançar sobre esse tema, refletindo sobre ele, pedindo a você que preste muita atenção. Está aqui conosco a professora e doutora em Biologia da Conservação, Maria Cecília Toledo, ela é da Universidade de Taubaté. Professora, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço o convite. E é uma coisa muito grave que nos leva a convocá-la e convidá-la para estar aqui. Será que é realmente verdade que nós estamos avançando num nível tal de degradação da Amazônia que dificilmente possa ter volta? Sim, isso é uma realidade, mas não pela floresta em si, porque a floresta ela tem a capacidade de retorno, mas por duas grandes questões importantes, que é o comportamento do homem, que é cada vez mais avançar, né, na fronteira agrícola, retirando a floresta e substituindo o uso do solo, e isso leva a uma série de outras mudanças, mudança no clima, mudança no solo. E somado a isso, o homem também tem realizado mudanças climáticas, né? Mudanças no clima. E esse conjunto leva realmente a um cenário bem pessimista para a floresta amazônica. Que herança nós vamos deixar, então, para os nossos filhos, netos? Acho que virtual só, né? Porque talvez no futuro a criança ela vai perguntar o que era a Amazônia, né? E ela vai ver isso no YouTube e nos canais que tem disponível, porque na realidade estamos deixando muito pouco de resquícios dessa floresta para dizer exatamente o que foi e o que será, né, a Amazônia. Já vimos isso em relação aos nossos filhos, né? Com relação a galos, galinhas, patos e leite, gansos. Né? Leite, O leite da caixinha, né? Verdade. Do leite do supermercado, que muitas crianças não conseguem associar o leite que está no supermercado com a vaca, né, que produz esse leite. Será que essa questão da Amazônia já vai ser sentida pelos nossos netos? Eu acho que já é sentida nessa nova geração. Eu acho que ela já porque é uma coisa distante, é um problema que se fala, mas que a criança hoje que está no sul, no sudeste, não consegue materializar. Né? Ela não consegue, ela vê isso na televisão, mas ela não conhece a Amazônia, ela não conhece a grandiosidade daquela floresta, ela não conhece exatamente o papel que ela desempenha, né, na vida dele. Ele não tem isso hoje no Brasil, uma educação forte nesse sentido, um projeto de educação ambiental, no sentido de trazer essa realidade para o dia a dia da criança. As florestas, né, são fontes de solo de turfa, né, porque, afinal de contas, são árvores que vão se degradando, se decompondo, e o solo de turfa também é sujeito à autocombustão. Mas o que se dá na Amazônia em termos de autocombustão tem uma proporção que deva ser mais cuidado, ou a degradação se dá mais pela transformação em pasto e pela... A degradação se dá pelo muito corte mais criminoso, né, para a venda de madeira. Sem dúvida. A degradação, ela tem, na Amazônia, ela tem duas grandes frentes, né? Uma é a fronteira agrícola, sem dúvida alguma, ela avança cada vez mais. Governos passados tiveram algumas iniciativas em propor parques e áreas de conservação para que essa fronteira fosse contida, mas com as políticas foram mudando. Então, nós temos hoje também um cenário muito difícil de enfrentar no Brasil, com todas essas questões que estamos vivendo hoje, né? Não só do legislativo, como do judiciário, enfim. E essas mudanças estão fazendo com que as pessoas elas busquem avançar de forma realmente ilegal e vendo que ela não vai ter exatamente a punição que a lei exige. Então, isso acaba se tornando um problema muito grande, principalmente na questão de retirada de madeira também, né, que é o segundo grande motivo de degradação da Amazônia, em que os órgãos competentes não têm uma infraestrutura que
que garanta realmente refrear essa ação dentro da Amazônia. A senhora falou também em modificações no clima, né? E a gente verifica, por exemplo, que a área também está sendo muito utilizada para efeito de barragens, represas. Isso talvez aumente, né, a questão da evaporação. Já temos aí muitas cheias seguidas, né, em rios que vêm lá das fronteiras brasileiras, o Acre, por exemplo, né? Essa questão dessas represas também são intervenções significativas? Olha, elas são intervenções significativas, sim, para aquela região na qual ela está inserida, certo? O efeito dela, de um modo mais continental, vamos dizer, para o continente, de um modo geral, ela não é tão perceptível, ela é mais amena. Mas para aquela região, sim, o efeito é direto. Isso não se discute. A senhora vislumbra algum projeto do governo para tentar dar um basta nessa situação, uma reversão ainda tempestiva para salvar a floresta? Mas vou lhe pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Estamos conversando com a professora Maria Cecília Toledo, doutora em Biologia da Conservação pela Universidade de Taubaté, Unital. Ela volta conosco já já, não saia daí. Vamos fazer uma pausa breve agora e na volta tem a segunda parte da entrevista e vamos falar também sobre educação.